Portanto, quando você ouve dizer que ela está passando perto de Marte, na verdade, ela está passando a uma Algo grande verdadeiramente extraordinário e profundamente preocupante está a acontecer no quintal do nosso sistema solar. O objeto interestelar 3, I Atlas, está rodeado por anomalias metálicas bizarras que desafiam a astrofísica conhecida. E aqui está o ponto principal. Elas estão a quadruplicar em tamanho e número com uma velocidade sem precedentes. Esta não é apenas uma observação científica curiosa. É uma crise que se desenrola rapidamente e que tem a NASA a preparar-se para um potencial impacto devastador em Marte. Faltam apenas algumas semanas para que o cometa interestelar único, conhecido como Trey Atlas, passe pelo ponto mais próximo do Sol entre as A órbitas... escala destas formas metálicas em crescimento é simplesmente impressionante, e a sua origem continua a ser um profundo mistério. Para dizer o mínimo, as implicações deste drama celestial são impressionantes. O pesadelo marciano da NASA. Então vieram as primeiras confirmações visuais. Imagens de alta resolução de telescópios poderosos, como o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb, começaram a mostrar pequenas formas indistintas agrupadas perto do núcleo do cometa. No início, muitos cientistas pensaram que se tratava apenas de artefatos de processamento, talvez grãos de poeira ou até mesmo um truque da luz proveniente da libertação de gases do cometa. Mas à medida que o tempo de observação aumentava, e com ele a clareza dos dados, a verdadeira natureza dessas anomalias tornou-se inegável. Eram estruturas refletoras distintas, aparentemente sólidas, e definitivamente não eram fragmentos naturais do cometa. O facto mais chocante é que essas estruturas pareciam ter formas geométricas, um detalhe que imediatamente chamou a atenção e alimentou especulações desenfreadas em toda a comunidade astronômica. A situação passou de desconcertante para alarmante quando os cientistas perceberam que essas anomalias metálicas bizarras não eram estáticas. Na verdade, elas estavam a crescer. E não apenas a crescer, mas a multiplicar-se a uma taxa exponencial. As observações iniciais mostraram talvez uma dúzia de pequenos objetos metálicos, cada um com aproximadamente o tamanho de um carro pequeno ou cerca de 4,5 metros de diâmetro. Em poucas semanas, o número saltou para várias dezenas, e seus tamanhos individuais expandiram-se para o tamanho de uma pequena casa, ou cerca de 12 metros. Agora, com os dados dos últimos meses, os números não apenas dobraram ou triplicaram, mas quadruplicaram. Estamos a observar centenas dessas estruturas, algumas agora com mais de 60 metros, flutuando assustadoramente perto de 3 atlas oculares. O que muitos ignoraram foi a consistência absoluta desse crescimento. Um padrão que aponta para algo muito mais organizado do que processos cósmicos aleatórios. As implicações são impressionantes. Por um lado, a composição desses objetos é desconcertante. Os cometas tradicionais são corpos gelados, uma mistura de água congelada, dióxido de carbono, metano e outros compostos voláteis, frequentemente incrustados com poeira e rocha. Essas anomalias metálicas, no entanto, sugerem algo totalmente diferente. Metais como níquel, ferro e até elementos mais raros parecem ser uma parte significativa da sua composição. Isto desafia a nossa compreensão da formação e evolução dos cometas, especialmente para um objeto originário de outro sistema estelar. Será este um tipo de objeto interestelar até agora desconhecido pela ciência? A principal preocupação que mantém os cientistas da NASA a trabalhar sem parar é a ameaça cada vez mais plausível de um impacto em Marte. O Tree Atlas está atualmente numa trajetória que o aproxima perigosamente do planeta vermelho. Embora os astrônomos tenham inicialmente calculado uma aproximação sem colisão, a presença e expansão dessas anomalias metálicas mudam tudo. Não se trata apenas de pequenas partículas, mas de objetos significativos, cada um com um impulso imenso. Se apenas uma fração dessas estruturas se desprendesse ou fosse lançada da influência gravitacional do cometa devido a alguma força interna desconhecida, elas poderiam se tornar impactadores independentes. O perigo não é necessariamente uma única colisão massiva,
mas um potencial bombardeio de um enxame de objetos metálicos, transformando Marte num alvo cósmico. O que ninguém lhe diz é que um único projétil metálico, mesmo do tamanho de um autocarro escolar, atingindo Marte, poderia levantar uma nuvem de poeira grande o suficiente para alterar a sua atmosfera já frágil por décadas. As consequências poderiam ser verdadeiramente devastadoras. Não se trata apenas de Marte, entende? Trata-se de compreender a própria estrutura do nosso universo. As origens destas anomalias metálicas são a chave para desvendar este mistério. Muitas pessoas ficam entusiasmadas com a ideia de envolvimento extraterrestre quando algo incomum acontece no espaço. E embora os cientistas sejam rápidos a descartar tais noções sem evidências concretas, a natureza incomum destes objetos metálicos, que quadruplicaram, torna difícil ignorar completamente os rumores. A questão que assombra as mentes de muitos é: se estas anomalias continuarem a crescer a este ritmo, em que se tornarão? E como isso poderá afetar o futuro da nossa exploração de Marte? Estamos prestes a descobrir algo verdadeiramente sem precedentes sobre o cosmos. O comportamento do cometa sugere que está longe de ser uma simples rocha gelada. Rumores de uma nova física. A aceleração vertiginosa do crescimento da anomalia metálica em torno de 3 Atlas é o que realmente confunde os investigadores. Não é um aumento gradual. É um fenômeno de quadruplicação. O que significa que a contagem e o tamanho destes objetos parecem multiplicar-se por um fator de 4 dentro dos períodos observados. Esta expansão exponencial desafia as explicações astrofísicas convencionais. Veja, processos normais como a libertação de gases ou mesmo a fragmentação suave não resultariam numa multiplicação tão rápida e uniforme de estruturas metálicas densas. Isto leva muitos a ponderar as forças invisíveis em ação, forças que operam segundo princípios que talvez ainda não compreendamos. Para dizer o mínimo, este cometa está a comportar-se de uma forma que quebra todas as regras conhecidas. Uma hipótese importante sugere que o próprio Atlas de 3 olhos pode ser uma classe totalmente nova de objeto celeste. Talvez não seja um cometa tradicional, mas algo muito mais complexo. Um corpo com um núcleo composto por materiais exóticos ou impulsionado por mecanismos internos, desconhecidos pela ciência. As anomalias metálicas podem não ser objetos separados, mas manifestações de uma entidade singular e maior. Imagine, se quiser, uma semente interestelar gigantesca ativada pelo calor e pela radiação do nosso Sol, começando a florescer de uma forma que produz esses apêndices metálicos. Isso exigiria uma profunda reavaliação de como os objetos interestelares são formados e do que são capazes. O facto mais chocante é que, se essa teoria da semente for válida, ela implica um nível de auto-organização ou programação inerente dentro de um corpo celeste que está atualmente além da nossa compreensão. Outra linha de pensamento intrigante investiga a possibilidade de campos eletromagnéticos poderosos localizados. E se o Three-Eye Atlas estiver a agir como uma espécie de gerador cósmico, criando campos magnéticos intensos que de alguma forma estão a aglutinar poeira metálica e gás flutuantes em formas estruturadas maiores? Sabemos que o espaço não é realmente vazio. Ele está cheio de partículas carregadas e detritos microscópicos. Se existe um mecanismo no cometa ou dentro dele para agregar esses materiais, especialmente elementos mais pesados, e depois fazê-los crescer rapidamente, isso poderia explicar o efeito de quadruplicação. Esses campos poderiam estar a agir como uma forja estelar, atraindo matérias-primas e moldando-as. Mas então, o que alimenta um motor eletromagnético tão colossal num cometa, que de outra forma seria inerte? Este é o tipo de quebra-cabeça científico que mantém os investigadores acordados à noite e pode ser visto em todos os lugares quando se observa o ritmo frenético da análise de dados. A ideia de uma nova física está a ser discutida discretamente entre a elite científica. Quando os fenômenos observados não podem ser explicados pelos modelos existentes, isso geralmente significa que os nossos modelos estão incompletos. As anomalias metálicas bizarras em torno de 3 Atlas poderiam ser a primeira evidência observável de uma força
ou interação anteriormente teórica. Por exemplo, algumas teorias quânticas de campo sugerem que em condições extremas, a matéria pode se comportar de maneiras inesperadas, formando estruturas estáveis e complexas onde nenhuma deveria existir. Embora altamente especulativo, o crescimento consistente e rápido desses objetos metálicos amplia os limites do que consideramos naturalmente possível. O que ninguém conta é que alguns pesquisadores já estão tirando o pó de teorias antigas e descartadas que antes pareciam muito bizarras para serem consideradas, em busca de qualquer explicação que se encaixe nos dados estranhos que chegam da rede espacial profunda. O planeta vermelho agora está diretamente no caminho do objeto estranho. Marte na mira. Com as anomalias metálicas bizarras em torno de 3 olhos Atlas quadruplicando, a trajetória que antes parecia um simples quase acidente para Marte transformou-se em uma grave preocupação. A NASA agora está se preparando ativamente para um cenário de impacto potencial, desenvolvendo planos de contingência para o que poderia ser um evento devastador para o planeta vermelho. Não se trata apenas de uma rocha espacial a atingir Marte, trata-se de compreender como uma enxurrada de objetos metálicos poderia alterar o próprio futuro da exploração marciana e da potencial colonização. Veja bem, os riscos são incrivelmente altos. Marte, um planeta com cerca de metade do diâmetro da Terra, ou cerca de 2.000 milímetros de diâmetro, já enfrenta um delicado equilíbrio atmosférico. A sua atmosfera é incrivelmente fina, com menos de 1% da densidade da Terra, composta principalmente por dióxido de carbono. Embora tenha um longo histórico de ser atingido por meteoroides, especialmente durante a sua formação inicial, um impacto concentrado de vários objetos metálicos, alguns com centenas de metros de largura, poderia ter efeitos sem precedentes. O facto mais chocante é que mesmo um único impactador metálico, movendo-se a dezenas de milhares de quilômetros por hora, poderia cavar uma cratera com quilômetros de largura e lançar grandes quantidades de poeira e rochas na já tênue atmosfera marciana. Muitas pessoas estão entusiasmadas com a ideia de Marte como o nosso próximo lar, o que é compreensível. Temos vários orbitadores, módulos de aterragem e rovers a estudar meticulosamente a sua superfície e atmosfera, à procura de sinais de vida passada e a preparar-se para futuras missões humanas. O rover Perseverance, por exemplo, está atualmente a recolher amostras de rochas e solo, na esperança de as trazer de volta à Terra. Um impacto significativo ou uma série de impactos poderia facilmente danificar ou destruir esses bens inestimáveis. Além disso, a poeira levantada pelos impactos poderia cobrir o planeta por meses ou até anos, interrompendo as missões movidas à energia solar e tornando quaisquer aterragens futuras incrivelmente arriscadas. O que muitos ignoraram é que a perturbação da atmosfera marciana também poderia acelerar a fuga do pouco vapor de água que resta, tornando o planeta ainda mais seco e menos hospitaleiro. As preocupações imediatas da NASA envolvem rastrear as anomalias metálicas individuais com precisão. O desafio é imenso. Esses objetos são relativamente pequenos em comparação com o cometa principal, e seu grande número, agora na casa das centenas e ainda crescendo, torna difícil monitorá-los individualmente. As gigantescas antenas da rede espacial profunda, algumas com 70 metros de extensão, estão trabalhando horas extras, coletando dados que são então alimentados em supercomputadores para modelar trajetórias potenciais. Mas nem tudo é o que parece, e prever o comportamento exato desses objetos metálicos em multiplicação está se revelando um pesadelo astronômico. A incerteza, para dizer o mínimo, está levando o planejamento de contingência a um nível sem precedentes. A possibilidade de defesa planetária para Marte está sendo discutida, um conceito geralmente reservado para a Terra. Embora enviar uma missão para interceptar o cometa inteiro esteja fora de questão devido ao tempo e à distância, a ideia de atingir fragmentos metálicos individuais maiores está sendo explorada. Isso poderia envolver pequenas naves espaciais de movimento rápido, projetadas para empurrar ou até mesmo fragmentar ainda mais os objetos, com a esperança de redirecioná-los para longe de Marte. No entanto,
A tecnologia para uma missão de resposta rápida, com múltiplos alvos contra objetos que se multiplicam rapidamente, ainda é em grande parte teórica. Além disso, se essas anomalias forem de alguma forma autorregenerativas ou autorreplicantes, uma tentativa de fragmentação poderia inadvertidamente piorar o problema, criando ainda mais impactadores. É uma aposta cósmica com riscos muito altos. O mistério se aprofunda, ultrapassando os limites do que pensávamos ser possível. A resposta da NASA e de outras agências espaciais tem sido uma prova da colaboração humana. Embora a ameaça seja grave, ela galvanizou um esforço internacional com telescópios e mentes científicas em todo o mundo, reunindo recursos e dados. Este desafio comum ressalta o fato de que, diante das incógnitas cósmicas, a cooperação é a nossa ferramenta mais forte. O desenvolvimento de algoritmos avançados para rastrear as anomalias que se multiplicam rapidamente e a pesquisa acelerada de estratégias potenciais de mitigação, mesmo para Marte, representam um salto monumental no pensamento de defesa planetária. Esta é uma demonstração clara da capacidade da humanidade de se adaptar e inovar sob pressão. O que muitos ignoraram é o quanto esse trabalho estabelecerá as bases para proteger a Terra de futuras ameaças interestelares imprevistas. O fator surpresa aqui não é apenas o metal estranho em si, mas a escala do universo que ele sugere. O 3 Atlas não apareceu do nada. Ele viajou talvez milhões ou até bilhões de quilômetros de outro sistema estelar carregando sua carga intrigante. Considere que o sistema estelar mais próximo do nosso, Alpha Centauri, está a cerca de 4 anos-luz de distância, ou aproximadamente 23 trilhões de milhas. Para um objeto como o 3 Atlas atravessar distâncias tão imensas e ainda chegar com essas estruturas ativas e multiplicadoras, diz muito sobre a natureza duradoura dos fenômenos cósmicos e a incrível resiliência de quaisquer processos que estejam em ação dentro dele. E você pode ver isso em todos os lugares, quando considera quantos sistemas estelares existem, cada um com o potencial de lançar objetos semelhantes. Olhando para o futuro, o evento do Atlas III irá, sem dúvida, remodelar as futuras missões espaciais e as prioridades da investigação astronômica. Provavelmente haverá uma maior ênfase na detecção e caracterização de objetos interestelares muito mais cedo na sua aproximação, dando-nos mais tempo para os estudar e, se necessário, nos prepararmos. Poderá até haver missões especificamente concebidas para interceptar e analisar esses objetos de perto, a fim de finalmente obter uma resposta definitiva sobre a sua composição e origem. Isso pode ser o impulso para o próximo grande salto na exploração espacial, impulsionado pelos profundos mistérios trazidos à nossa porta por outra estrela. As bizarras anomalias metálicas podem ser apenas o catalisador para uma compreensão mais profunda da humanidade sobre a tapeçaria galáctica. Todo esse cenário faz você pensar, não é? Se essas bizarras anomalias metálicas estão quadruplicando de forma tão dramática e a NASA agora se prepara para um impacto em Marte, será que estamos realmente vendo o quadro completo? Ou existe um desígnio cósmico muito maior em ação que estamos apenas começando a compreender? Isso nos faz questionar tudo o que pensávamos saber sobre o universo e o nosso lugar solitário nele. A saga de 3 Atlas e as suas anomalias metálicas desconcertantes desafiam tudo o que pensávamos saber. O que você acha que realmente está a acontecer lá fora? Isso é natural ou algo mais?